hoje em dia está comum isso, né? Casamento de homens, várias coisas, sapatão, todo lugar a gente vê isso. O encarado, o reino dos céus, as prostitutas, os ladrões, idólatras, afeminados e assim por diante. A relação de um homem com outro homem é a mesma relação que um homem tem com uma mulher, não tem nada de mais, nada de menos. Agressões gratuitas na rua, piadas preconceituosas e até declarações de participantes deste programa incendeiam a polêmica sobre a homofobia, que é a aversão aos homossexuais. E um projeto de lei que criminaliza essa prática circula no Congresso, colocando frente a frente duas liberdades aparentemente contraditórias. A de um grupo falar o que quiser e a do outro grupo de ser o que quiser. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o deputado Paz de Lira, do PTC de São Paulo, a deputada Cida Diogo, do PT Carioca, o assessor parlamentar Paulo Fernando Melo e Michel Platini, que é intérprete da língua brasileira de sinais e homossexual assumido. Michel, eu começo com você perguntando o seguinte: um projeto de lei que torna crime a homofobia é bom? Muito bom, né? Porque você impossibilitar que qualquer forma de violência aconteça, né? Não, a gente não acredita que com a aprovação do PLC 122 você vai acabar com a homofobia, mas você vai restringir, até criar uma cultura de que não é mais possível que a sociedade haja com tanta intolerância e com tanta discriminação em qualquer segmento da sociedade. Você acha que isso fica mais claro para a sociedade, é isso? É como até o próprio movimento negro. Você não acabou com o racismo. Ninguém deixa de ser racista porque tem uma lei que criminaliza o racismo. Só que você coloca freios, né? E você possibilita para quem é agredido também reivindicar os seus direitos, reclamar quando é ofendido, né? Nós só queremos normatizar e legalizar para que a violência não aconteça, né? Nós somos contra a violência, qualquer forma de violência. Deputado Paz de Lira, a sociedade brasileira precisa de um projeto como esse para a proteção dos homossexuais? De modo nenhum. Mas ela precisa, sim, de que as leis sejam cumpridas em prol de todas as pessoas. Temos de educar, começando pelas nossas crianças, para que todas as pessoas, todos os seres humanos sejam respeitados, para que não se pratique violência contra pessoa alguma, para que os direitos e garantias fundamentais, especialmente os do artigo 5º da Constituição da República e dos tratados, acordos e convenções internacionais de que o país é signatário, sejam efetivamente concretizados no universo real, no dia a dia. E para isso, basta a lei comum. A mesma lei que me protege deve proteger o Michel. Deve proteger a todas as pessoas que estão nos assistindo. É importante que, a título de evitar a discriminação ou de combater a discriminação, não se pratique outra forma de discriminação. Esse projeto é uma forma de discriminação, às avessas, digamos assim, mas é uma forma de discriminação. E mais, é um equívoco dizer que ele contribuirá para conter essas condutas. O que contribui para conter essas condutas é a educação continuada em termos de direitos de todas as pessoas, para todas as pessoas. E o que esse projeto vai propiciar, exatamente porque ele coloca uma espécie de mordaça em todas as pessoas com relação à sua opinião a respeito deste ou daquele grupo, o que ele propiciará é a formação, eu tenho a mais absoluta certeza, de um apartheid social, piorando as condições das pessoas que ele quer proteger, obtendo exatamente o efeito contrário do pretendido pelo projeto. Paulo, na sua avaliação, é isso mesmo? Quer dizer, Michel, acho que um projeto como esse protege, já o deputado acha que cria um mecanismo inverso e que, ao contrário de proteger, acaba piorando a situação. A sua opinião é essa também? Como assessor parlamentar, eu queria me ater aos vícios de inconstitucionalidade e injuridicidade do projeto. Okay. O projeto é da deputada Yara Bernardes, data de 2001. Ele não passou pela Comissão de Direitos Humanos na Câmara, foi direto para o CCJ. E numa manobra regimental, numa quinta-feira à noite, após as eleições de 2006, sem que houvesse nenhum debate, nenhuma audiência pública, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados. Chegando no Senado, está lá com a senadora Fátima Cleide, e o ponto neurálgico desse projeto é: a prática do homossexualismo não assegura direito a ninguém. Ele tem direito porque ele é uma pessoa. Assim como o toxicômano, a prostituta, o ladrão, eles também têm direitos. Mas não pela prática da prostituição, mas simplesmente porque são pessoas. Então esse projeto confere mais direitos a essas pessoas
pelo simples prático da sua orientação sexual. Cria uma desigualdade. Sem dúvida nenhuma, ferindo vários princípios constitucionais. Cria mesmo, deputada, uma desigualdade? Olha, Corrige? Olha, na verdade, eu acho que quando a gente vê pessoas colocando a questão da homossexualidade, comparando com a questão de quem é dependente químico, por exemplo, toxicômano, mostra o quanto que as pessoas ainda não conseguem entender e aceitar que a questão da orientação sexual, da homossexualidade, é uma questão hoje que tem que passar a fazer parte da cultura brasileira no sentido do respeito ao indivíduo, à mulher, ao homem que seja homossexual. A questão do PLC 122, ela traz a discussão em relação a esse desrespeito. Eu acho até que o projeto, eu não estava aqui na legislatura passada, até o projeto, eu acho que ele tem alguns artigos que excedem, né, que não necessariamente precisariam estar contidos no projeto. Por exemplo? O artigo 8º, por exemplo, é um artigo que, na minha avaliação, ele poderia ser retirado do projeto. Porque ele diz? Porque ele estabelece punição de uma forma exagerada a setores que não precisariam sofrer esse tipo de punição. Eu acho que no Senado hoje existe a possibilidade, se os senadores quiserem, avançar na perspectiva da construção de um projeto substitutivo fruto de um acordo entre os setores interessados. Acho que isso vai fazer avançar a democracia brasileira, isso vai fazer avançar a consciência cidadã no nosso país, na perspectiva do respeito aos direitos humanos das pessoas que são homossexuais no Brasil. Eu acho que quando você usa o lado criminal para isso, eu acho que se torna algo meio impor, né? Você tem que respeitar. Eu acho que isso não, eu acho que tem que ser consciência de cada um, né? Eu acho que quando é algo imposto, eu acho que não fica muito legal. Eu acho que tem que ser uma consciência individual de cada um. Ô Michel, vindo um pouquinho só mais para vida real, né, no plano do que já existe, você, por exemplo, já foi vítima de algum tipo de preconceito, discriminação, agressão por ser homossexual? Eu acho que eu não conheço nenhuma pessoa que é lésbica, ou que é gay, ou que é bissexual, travesti, ou transexual que não tenha sofrido alguma forma de discriminação. E a discriminação ela acontece a todos os instantes, né? Ela acontece quando numa TV como essa, um debatedor compara como ladrão, como prostituta, ou como uma pessoa que é viciada em algum tipo de entorpecente. As discriminações elas acontecem e elas vão sendo tão determinantes na vida da gente que elas cada vez empurram mais a gente para dentro de casa, ou empurram a gente para fora da escola, ou empurram a gente para fora do mercado de trabalho. Não é por... graças a Deus, eu posso dizer assim, que os LGBTs, eles enfrentaram e enfrentam com muita coragem e estão na raça, vivendo e mostrando o quanto são capazes, ou quanto podem, ou quanto trabalham bem, ou quanto são competentes, ou como eles vivem nessa sociedade. Porque o que a gente não tem absolutamente quase nada, como a própria deputada falou, né? Então não tem nenhuma lei federal. Em vários outros países, no Irã, em vários, Israel, quer dizer, vários outros países que têm legislações muito mais avançadas para que a comunidade LGBT tenha garantido seus direitos humanos, né? E as pessoas elas são tão mesquinhas ou talvez ignorantes que elas não entendem que elas não criarem leis ou elas não, de alguma forma, uma casa como essa, criar lei para a comunidade LGBT, vai coibir, porque não coíbe. Não foi hoje que isso começou a existir, ou não foi ontem, né? Nem vai ser amanhã que vai começar a existir. Então tudo já existe, as relações já estão estabelecidas, a gente só precisa cada dia mais a garantia dos seus direitos. Antes de passar para o Paulo, que afinal de contas foi a uma situação dele que você se referiu, o deputado falava logo no início o seguinte, olha, o direito é da pessoa, né? Então é o direito de segurança, de não ser agredido, de não ser vítima de preconceito de qualquer espécie. E o que existe hoje não é suficiente. Você não se sente, do ponto de vista legal, protegido pelo que já existe hoje, que é basicamente o que o deputado diz. Se isso resolvesse, deputado, certamente a gente não viria tanta violência como tem acontecido. Eu poderia citar dados de estatística.
63% já se sentiram agredidos por exemplo, líderes religiosos. 29% são dados de uma pesquisa que o Estruturação fez, 29% já sofreu algum tipo de violência. Né? Então, a gente assistiu esses dias no Rio de Janeiro, o caso de violência, assistimos em São Paulo, assistimos agora em Brasília. Se talvez a Constituição ela fosse cumprida, a gente teria uma saúde de qualidade. Né? Se a Constituição fosse cumprida, nem tantas crianças estariam fora da escola. Então, só para concluir, então, se a gente não criar ou não criminalizar, a homofobia ela vai continuar existindo. Assim como o racismo, que foi coibido a partir da criminalização. Paulo. Queria salientar o princípio da igualdade que está previsto na Constituição. Quando a deputada e o intérprete falam que precisa de uma lei federal, não há necessidade, porque a Constituição já prevê isso. O que mais me chama a atenção, espécie nesse projeto, é a dosometria, ou seja, a pena aplicada àquelas pessoas que pessoalmente cometerem crimes. Por exemplo, o telespectador verificar. Se, por exemplo, 2 homens ou 2 mulheres estiverem num bar, num restaurante, e um gerente ou proprietário do bar chamar a atenção, o que acontece? Ele vai ser enquadrado por discriminação. Sabe qual é a pena? 2 a 5 anos de reclusão, regime fechado. E, na mesma medida, se o homem e a mulher estiverem lá e cometerem ato obsceno, a legislação prevê uma pena menor. Então, claramente que está ferindo o princípio da igualdade. Tanto o ato obsceno de homossexuais e heterossexuais deve ter a mesma pena. E por isso, então, que eu falei que as pessoas têm direito porque são pessoas previstas na Constituição. Então, não se assegura nenhum direito ao toxicômano da prostituta pela prática. Em hora nenhuma eu quis comparar que os homossexuais são prostitutos ou toxicômanos. Eu acho que deveriam explicar o conceito direito do que é o ser gay para a sociedade saber, assim, entender o mundo gay, porque eu acho que ela não entende o mundo gay. Eu só queria reforçar uma coisa. Essa questão dos excessos é que eu acho que realmente tem que ser revisto, tem que ser negociado e tem que se buscar um acordo para se estabelecer. Agora, com certeza, a Lei CAO, que é a lei que busca combater o racismo no país, ela deu a possibilidade a uma série de pessoas negras que em determinadas situações se viram agredidas, discriminadas, perseguidas, poderem acionar a lei e poder coibir aquele tipo de atitude que houve. Então, na verdade, uma lei com essa característica, ela busca efetivamente fazer com que essas pessoas possam ter algum instrumento mínimo. Tem exageros na lei, no projeto de lei? Então, vamos rever esses exageros e vamos construir uma proposta que pelo menos garanta a essas pessoas que hoje ainda a gente assiste cotidianamente pessoas sendo agredidas, desrespeitadas, humilhadas, espancadas e assassinadas. Especificamente pela questão da condição. Somente pela questão de ser homossexual. Isso é um absurdo, porque à medida em que isso acontece e não existe instrumento para aquela pessoa que se sentiu humilhada, ela poder usar esse instrumento e construir uma cultura jurídica, uma cultura de convivência entre as pessoas, de tolerância entre as pessoas, nós não vamos conseguir avançar num país, de fato, que passe a respeitar cada cidadã que seja homossexual. Deputado, da mesma forma que eu fiz uma provocação para o Michel, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, o que me parece na argumentação tanto da deputada quanto do Michel é que é uma questão de você olhar com um pouco mais de cuidado e dar uma proteção, ainda que seja temporária, se fosse o caso, para um grupo que está fragilizado. A gente tem hoje lei Maria da Penha, que defende especificamente a mulher. Nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente especificamente para um grupo que é vastíssimo e que, enfim, estaria numa situação de vulnerabilidade, o Estatuto da Igualdade Racial. O senhor não vê como essa situação dos homossexuais poderia se encaixar numa situação dessa? Não, por muitas razões, e começando pela razão estatística. Não está demonstrado, na verdade, que os grupos homossexuais sejam mais vítimas de determinado tipo de violência do que outros. Vamos ao homicídio. O homicídio, evidentemente, é o caso mais duro, é a extinção da própria vida de um ser humano.